Vamos girar o assunto. O Supremo Tribunal Federal retoma na tarde de hoje, a partir das 14 horas, a análise do habeas corpus pedido pelo ex-presidente Lula, condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A corte sofre pressão dos dois lados, grupos que defendem a manutenção de um entendimento de 2016, segundo o qual a pena de um condenado pode ser executada a partir da decisão em segundo grau, e de grupos que argumentam que ninguém deve ser preso antes de esgotados todos os recursos na justiça, o chamado trânsito em julgado. Do primeiro grupo, por exemplo, faz parte a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que ontem enviou um ofício ao STF e hoje publica um artigo no jornal Folha de São Paulo intitulado "Pela credibilidade do sistema de justiça". Estamos com os nossos olhos e ouvidos em Brasília, na capital federal, aqui com a gente da linha, Zé Maria Trindade, para comentar. Zé, na tua opinião, qual é o peso, né, da opinião da procuradora, né, a opinião expressa aí no texto que ela escreve na Folha e no pedido que ela faz e no endereçamento do ofício que ela faz ao STF? Bom dia. Pois é, muito bom dia a todos. Edgar, ela fala em nome do Ministério Público, o Ministério Público Federal e também os Ministérios Públicos Estaduais. Isso porque os procuradores e juízes endossaram um pedido aqui ao Supremo Tribunal Federal para manter a prisão depois da condenação em segunda instância. Isso para o Ministério Público é muito importante porque significa a espinha dorsal da Justiça. O ex-procurador-geral da Justiça, o ex-procurador Rodrigo Janot, disse aqui em palestra de que logo depois da definição do Supremo de não prisão na segunda instância, o número de colaboradores caiu muito, ou seja, é o descrédito da Justiça, o descrédito da execução da Justiça. A atual procuradora-geral, Raquel Dodge, chega a dizer que justiça que tarda, falha. E mais, não acontece e quando acontece é para a prescrição. Veja bem, está na mesma condição do ex-presidente Lula, o ex-presidente do PSDB, Eduardo Azeredo, que foi governador de Minas e que será julgado no mês que vem. Se ele não cumprir a pena será prescrita, é o chamado mensalão dos tucanos de Minas Gerais. Então a história é essa. Qualquer advogado lá do interior já coloca na primeira petição um artigo da Constituição para garantir que o processo chegue aqui ao Supremo Tribunal Federal. Não é pedido de justiça, e sim uma estratégia de demorar, de obstruir para chegar à prescrição. Então esse pedido da Procuradora-Geral tem uma força muito grande porque representa todo o Ministério Público e parte importante da magistratura, os juízes que estão longe daqui da Praça dos Três Poderes. Certo, eu passo esse tema para você, Tonholi, para o teu comentário. Aqui no artigo da Folha de São Paulo, a procuradora Raquel Dodge lembra que apenas aqui no Brasil o Poder Judiciário entendia que só se poderia executar uma sentença após 4 instâncias judiciais confirmarem a condenação. E que isso é um exagero revisional que aniquila o sistema de justiça, dando aos poderosos, como inclusive o Caio trouxe como tema ontem aqui, só para quem tem poder e grana, para ficar protelando até que o crime prescreva e a impunidade impere. Vamos aos números. Nós temos no Brasil 711 mil presos. Quantos estão em caráter provisório, esperando alguma coisa da justiça, porque não tem dinheiro para pagar grande advogado para fazer com que haja nas instâncias superiores? 291 mil. Agora, por que o país está dividido? O país está dividido porque o Supremo está dividido. Então, nós precisamos contar para você, caríssimo ouvinte do Morning Show, por que o Supremo está dividido e, por extensão, a população. Embora, na minha opinião personalíssima e de muita gente, nada disso tira o Lula da categoria dos grandes ladrões. Bom, vamos colocar aqui. 2009, um acusado de homicídio foi vender a sua casa. O Ministério Público falou, ele está vendendo a casa porque ele quer fugir. Por 7-4, o STF decidiu, ali no comecinho de 2009, que ele não poderia ser preso, porque o artigo 5º, inciso 57 da Constituição, fala que você só pode ser preso após o trânsito em julgado, após acabar os recursos. Fevereiro de 2016, também por 7-4,
o STF decidiu o contrário, que um cara que estava acusado de roubo tinha que ser preso porque a sentença de segundo grau havia sido dada. Portanto, o STF mudou a posição. No mesmo ano, outubro de 2016, a OAB e o Partido Ecológico Nacional entram com um recurso falando que não pode prender até esgotar todas as instâncias, o que se remete ao primeiro caso do STF de 2009. Respeitemos o artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Só que aí o STF negou por 6-5 esse recurso da OAB e do Partido Ecológico Nacional. E ficou fixado, ainda que em caráter liminar. O que é caráter liminar? Provisório, que quem for julgado em segunda instância e condenado tem que ir para a cadeia. O STF nunca quis votar isso. Por pressão dos advogados do Lula, que se tem cobras ali, no melhor sentido do termo, o José Roberto Batoc é de longe o melhor criminalista do Brasil, conseguiu se elevar o Lula à categoria em que chegamos hoje. Agora o que eu pergunto para o Zé Maria Trindade, e esses 291 mil presos provisórios, os 711 mil presos que a gente tem no Brasil, não tem dinheiro para pagar advogado, ficam jogados aí nas masmorras. Essa é a questão. Então o Lula, que é o pai dos depauperados, que construiu o seu programa de governo em cima de defender uma minoria, acabou se tornando ele a minoria econômica que tem condições de chutar a bola para o alto e chegar onde chegou. Diga lá, Zé. Olha, Tonholi, dizem por aqui que hoje o Supremo escreve a sua história recente, né? É uma decisão que extrapola um habeas corpus ao ex-presidente Lula, mas define muita coisa, inclusive, de como vai funcionar o Supremo Tribunal Federal. É verdade, não é só o ex-presidente Lula, existe uma gama de criminosos que estão condenados e tentando protelar o cumprimento da pena, né? E dentro do próprio Supremo se entende que o julgamento deve se estender a esse entendimento, né? Sobre a constitucionalidade da prisão em segundo turno. O que há mesmo em julgamento é que a Constituição é explícita, diz que não pode ser considerado culpado antes do transitado em julgado. Mas a Constituição é omissa quando fala em cumprir a pena. Não precisa a extinção da pena, o transitado em julgado, para o início do cumprimento da pena. É isso que o legislador, que o Constituinte quis dizer ao definir que ninguém poderá ser considerado culpado a não ser no final da pena, no transitado em julgado, mas cumprir sim. Então é uma grande responsabilidade e a bola está, portanto, com os 11 ministros daqui do Supremo. Ô Zé, siga com a gente, eu te convido a acompanhar aqui com a gente no Morning Show essa matéria feita pela nossa colega Marcela Lorenzito, que foi às ruas ontem, dia em que várias manifestações populares aconteceram por todo o país. Roda pra gente, faça favor, Bia. A terça-feira, dia 3 de abril, foi marcada por protestos em pelo menos 23 estados brasileiros, além do Distrito Federal. A data foi escolhida a dedo, porque era a véspera do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. As manifestações foram organizadas às pressas. A maioria dos protestos foi contra o pedido da defesa do petista, mas também houve atos a favor. Na Grande São Paulo, militantes do MTST estiveram na frente do apartamento de Lula, em São Bernardo do Campo. Mais tarde, a Avenida Paulista foi palco de manifestações pedindo a manutenção sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Grupos como o Movimento Brasil Livre, o MBL, o Vem Pra Rua e o Nas Ruas comandaram um tom do protesto, que teve até show do cantor Paulo Ricardo. A Carla Zambelli, coordenadora do Nas Ruas, lembra que a decisão no STF pode abrir precedentes no Brasil. Eu acho que não só a indignação com relação à decisão do HC do Lula em si, mas o que abre de precedente frente a isso. A gente vê o povo falando não só que o Lula pode ser solto, mas todos os outros, inclusive inimigos políticos dele, como Cunha, por exemplo, né?
O MBL contabilizou mais de 100 cidades engajadas nas manifestações. Em Curitiba, o ato aconteceu em frente à sede da Polícia Federal. Em Brasília, o Super Moro apareceu. Um boneco gigante do juiz federal Sérgio Moro vestido de super-herói. Em São Paulo, até pré-candidato à presidência se manifestou. O empresário Flávio Rocha disse que participou das manifestações pró-impeachment e que volta às ruas por causa da sensação de impunidade. É absolutamente fundamental que a luta continue. Nós não podemos conviver com a impunidade. E por falar em impeachment, uma das autoras do processo que tirou Dilma Rousseff do poder também marcou presença na Avenida Paulista. A jurista Janaína Pascoal destacou o recado do povo nas manifestações. Que nós estamos conscientes que se eles liberarem o ex-presidente Lula, é porque vão liberar todos os demais. Então nós estamos aqui para pedir, por favor, ao Supremo Tribunal Federal que não mude o seu posicionamento, porque a população está vendo o que está acontecendo. Caso a decisão dessa quarta-feira seja a favor de Lula, Kim Kataguiri, coordenador do MBL, diz que não dará sossego. Aí você pode ter certeza que a gente vai seguir bem. Aliás, o logo da Jovem Pan, a gente vai partir para cima. Bom, pessoal, a chuva acabou diminuindo a participação da galera por aqui, mas de acordo com a PM, pelo menos 40 mil pessoas estiveram presentes na Avenida Paulista. E eu pergunto para vocês, será que essa manifestação por todo o Brasil, todas as cidades, todas essas pessoas por aqui vão fazer alguma pressão ou conseguir pelo menos mudar a ideia de algum ministro indeciso? Essa pergunta eu deixo para vocês aí no estúdio. E aí, chega? Como é que é? Na opinião de vocês? Chega lá em cima? Eu acho o barulho das ruas? Chega. Desde que o Juscelino Kubitschek disse nos anos 50 que o STF precisava ficar atento ao ronco das ruas. Aliás, o ministro Luiz Roberto Barroso disse a seguinte frase ontem, que o STF tem que interpretar de maneira racional a manifestação popular. Agora, eu acho que essa manifestação, a função dela é justamente reincidir sobre a ministra Rosa Weber. Por quê, caro ouvinte? Pelo seguinte, apesar de a Rosa Weber, com a caneta dela, ter mandado 58 pessoas para a cadeia após a condenação de segunda instância, ela tem dito, né, Zé Maria Trindade, de um tempo para cá, que ela respeita o princípio da colegiabilidade, ou seja, o princípio da maioria colegiada, o que me deixa numa situação muito desconfortável a respeito de como eu vou preparar o meu coração para hoje a partir das 14 horas, porque eu não sei de tudo que eu li de que lado está a ministra Rosa Weber. E aí, Zé, o ronco em Brasília vai afetar, vai influenciar nesse julgamento de logo mais? Sempre influencia sim. É uma decisão complexa do Supremo e realmente o Tonholi tem razão aí, o voto indecifrável é da discreta Rosa Weber, ela vai definir. Então aqui, só um servição aqui, Esplanada dos Ministérios com trânsito interrompido desde a meia-noite, totalmente vazio, parece domingo por aqui. Há dificuldades para chegar, eu estou falando aqui, Edgar, do Palácio do Planalto. A Praça dos Três Poderes está vazia, não haverá, como nós antecipamos aqui, né, há um decreto que proíbe manifestações aqui na Praça dos Três Poderes. Eu acho absurdo. A praça foi projetada exatamente para isso, para o contato do público com os seus gestores, né, com o poder, a Praça dos Três Poderes. Eu vou até tirar aqui, Edgar, exatamente para mostrar como fica, como está nesse momento aqui a Praça dos Três Poderes. Olha aí, nós estamos falando diretamente daqui do Palácio do Planalto, né? Então aqui, ó, virando aqui, é o Palácio do Planalto, né? Ali, lá na frente, olha, está o Supremo Tribunal Federal. Percebam que tudo está vazio, né? Ali o Congresso Nacional, aquela subidinha, olha, tudo vazio, vazio. Não passa carro nenhum. Alguns ciclistas aproveitam para passear aqui na Praça dos Três Poderes. Já há uma movimentação da imprensa, jornalistas lá no Palácio do Planalto, né? E você constata, tá vendo? Não está passando nenhum carro aqui à frente do Palácio do Planalto, aquela bandeira, né? Ali o Congresso Nacional, né? E é um momento em que teria muito movimento. Veja bem, um ciclista passando ali, olha, tranquilamente, né?
Era um momento em que aqui estaria muito movimentado. Então, a situação é essa. Não há movimento porque tudo está interrompido. As manifestações vão se concentrar exatamente em frente ao Congresso Nacional. Não chegam aqui, portanto, ao Palácio do Planalto. Nós estamos aqui exatamente para a assinatura de um termo importante, viu? É a flexibilização da Voz do Brasil. Depois de 15 anos aí de batalha, a Aberte conseguiu esta flexibilização definitiva e o presidente Michel Temer assina, portanto, daqui a pouco esta lei. Aí a Voz do Brasil não será mais em Brasília, 19 horas. Obrigado, Zé. Bom trabalho para você, que o dia é longo para você aí. Um abraço, viu? É isso, muito bom dia, obrigado.